Então, boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do seminário Os Nomes do Pai, né, os não tolos erram, os espertos não estão com nada, né? E então, hoje, a lição do dia 15 de janeiro de 74, a lição 6, o Gerson Pinho e a Simone Brenner vão trazer as questões da leitura que eles fizeram, então, dessa lição. Então, eles vão ter de hábito, né, uns 15, 20 minutos de trabalho para apresentar as questões e depois as intervenções do público que está presente. Tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, tá, vou iniciar eu aqui a conversa, tá? Então, boa noite a todos e a todas. Vamos então falar da lição 6, né, do dia 15 de janeiro de 74. Vou trazer algumas questões, assim, né, da leitura, puxar alguns fios aqui para a gente poder discutir. Então, eu vou começar tomando, né, uma questão que o Lacan traz logo bem no início da lição, quando ele fala sobre o ordenamento numérico, né? Que é interessante, assim, porque em várias lições, e nessa mais de uma vez, né, ele chama a atenção sobre o número de pessoas, né, que estão na audiência, que o estão assistindo, né? E é esse ponto que ele toma para falar, então, um pouco do ordenamento numérico, né? Ele diz, bem ali no comecinho da lição, então, né, no segundo parágrafo, eu tomei a tradução dessa que foi em PDF, né, junto com a divulgação do encontro de hoje, tá? Como referência. Então, quando eu falo página 1, 2 e tal, é dessa tradução que a ela que eu tô me referindo, tá? Então, bem ali no início, né, ele diz que ele tenta sair da noção de ordem, né? Isso que tem a ver com o ordenamento numérico. Mostrando outra coisa, ele diz então que há nodalidade, né? Então, desse modo, né, ele vai situar a lógica do nó borromeu, né, a lógica nodal, numa perspectiva diferente da ordem numérica, né, da contagem linear. Porque tanto na trança, né, quanto no nó, essa ordem 1, 2, 3, ela pode variar, né? Por exemplo, para 1, 3, 2, né? Uma questão que ele já havia trabalhado em outras lições e que nessa lição, né, mais adiante, ele vai voltar a referir novamente, tá? Então, depois eu vou puxar esse fio de novo. Logo na sequência, né, ele vai definir o saber inconsciente como o que trabalha no discurso analítico, né? Eu não vou me deter muito nesse ponto, porque a Simone depois vai também, né, retomar ele, mas eu queria, a partir desse ponto, né, tomar uma outra questão que ele vai trazer sobre o sujeito, né? Porque na sequência, então, ali, ainda na página 1, né, ele vai dizer que esse saber inconsciente, enquanto isso trabalha em nós, implica uma suposição, né, que ele diz que é a suposição do sujeito do ser falante. Então, bom, uma primeira observação, né, ele vai dizer que falar em ser falante é um pleonasmo, né, porque ele diz não há do ser senão o falar, né? Isso está na página 1, um pouco mais adiante, ali no quinto parágrafo, para quem está com essa mesma tradução que eu referi, né? E ele diz, se não existisse o verbo ser, não existiria ser nenhum, né?
Bom, então, né, só existe ser a partir da linguagem. E eu pensei, né, a gente talvez pudesse dizer que só há ser na medida em que existe uma nomeação, né, uma nominação, ou seja, que algo é nomeado enquanto tal, né? Mas a pergunta que eu fiquei me fazendo nesse trecho é se, a partir da proposição do nó que o Lacan traz, né, se existe algum tipo de torção ou de modificação em relação à concepção de sujeito do Lacan, né? Isso porque ele vai enfatizar a dimensão real do nó durante essa lição, enfim, ao longo do seminário, né? Ao mesmo tempo que o nó, ele reporta a própria estrutura do sujeito, né? Então, fiquei com essa pergunta, se haveria algum deslocamento, né? Algo com relação à ideia de sujeito do Lacan a partir, né, do nó. E acho que logo na sequência, ainda na parte 1, né, no quinto parágrafo, ele diz algo que para mim pareceu uma certa pista nessa direção, assim, né? Porque, bom, ele está ali falando do peso da palavra existir a partir do quantificador lógico da existência, né? E aí ele vai destacar o modo como ele escreve o existir, né, separando existir, né, a ideia da existência, né, ou seja, isso que teria a ver com o real. E aí tem uma frase nesse quinto parágrafo que ele diz assim: isto que existe é o que seria originário, né? E ele segue: é a partir da existência que nós podemos reinterrogar o que aí está, o que há de suposição. Bom, o que ele tinha dito que era suposto era o sujeito, né? Então, de algum modo, ele está dizendo aqui que a partir da existência, eu li aqui, né? A partir disso que está no campo do real, pode-se reinterrogar isso que está suposto, né? Ou seja, o campo do sujeito, né? Então eu fiquei pensando que talvez nesse ponto, né, ele esteja propondo de algum modo, né, a reinterrogação ou enfim, a retomada da ideia de sujeito a partir do real do Nobo Romeu, né, e tudo mais que ele vai trazendo aqui, tá? Bom, um outro ponto que eu vou destacar, né, tá logo em seguida na página 2, onde ele vai fazer uma associação do real do nó à não existência da relação sexual, né? Ali no terceiro parágrafo da página 2, então, aqui dessa tradução, ele diz, né, que, bom, o nó faz o simbólico e o imaginário, é do real que se trata no que faz três, né? Ou seja, ele vai tomando o real, né, como essa terceira dimensão que, de algum modo, vai permitir o inodamento, né? E, bom, também tem o real do próprio nó, né, que em algum momento mais adiante eu acho que fica, né, bastante em destaque também. Mas ele diz nesse ponto, então, né, no terceiro parágrafo da página 2, que o real é três porque não há relação sexual, né? E ele vai seguir dizendo, né, ali ele coloca ali uma formulinha, né, que ele diz então que a relação sexual não existe porque não existe uma função do homem à mulher e vice-versa que se possa escrever, que é o que está, de algum modo, dito, né, naquela fórmula lógica que está ali no início da lição. Então, nessa sequência aqui, que ele está falando da não relação sexual, do real, enfim, tem um trecho que me chamou bastante atenção, tá? Que está no quarto parágrafo, então, dessa página 2, que eu vou ler, tá? Ele diz assim, então,
abre aspas. Um trecho que eu acho que permite, né, abrir questões para o que se discute sobre gênero, né, sobre sexo, enfim, que é um tema que está bastante, né, nas discussões. Então ele diz assim, abre aspas, não há nada de mais fugaz, na outra tradução está macio nesse ponto, né, mas, enfim, nessa aqui está fugaz, então ele diz, não há nada de mais fugaz do que a pertinência a um desses dois lados, X ou Y, homem ou mulher, nisto que num mesmo golpe é preciso que eu evidencie que não há uma função que os religue, né? Então ele destaca isso de que não há uma função. Dois parágrafos abaixo, né, ele vai seguir falando, né, e ele diz que é preciso, então, descolar de uma suposição de que haveria um sujeito macho ou fêmea. Ele diz, é uma suposição que a experiência torna insustentável. E ele segue, é preciso que eu não coloque o sujeito sob esse X ou Y, ou seja, sobre, né, homem, mulher, né, sobre esses significantes, né? Então, achei muito interessante isso que ele vai trazendo nesse trecho, né, apontando para isso que ele diz que é fugaz, né, ou seja, situar, né, ou fixar pelo menos, né, de um lado ou de outro, que seria preciso descolar a suposição de sujeito, né, desses termos macho, fêmea, ou de colocar sob o X ou o Y aqui, né? Então, me parece que ele retira uma certa fixidez, né, que muitas vezes a gente pode atribuir ao que seja estar em um ou outro dos lados, né, do quadro da sexuação. Então, também uma questão que eu fiquei interrogando nesse ponto, né? Mas tem um ponto que, aqui na sequência que me parece que talvez, né, pelo menos para mim, soou como uma espécie de contradição, assim, porque bem no finzinho dessa página 2 ele vai dizer que o não existe, né, então, né, a ideia lógica, né, da não existência, ele diz que não existe quer dizer isso, que não há função. Né? Então, e ele estava dizendo isso antes, né, que não teria ali uma função que produziria, talvez, né, essa espécie de encaixe ou reciprocidade, né, entre o homem e a mulher. Mas, na página seguinte, logo adiante disso, né, na página 13, então, ele vai apontar para uma função que ele diz que enoda x e y, né? que, que eu suponho que seja a função fálica, né? Já que nas fórmulas da sexuação é o que vai atravessar os dois lados, né? Então, bem no finzinho ali do primeiro parágrafo, né, dessa terceira página, eu não vou ler a frase toda porque ela é bem extensa, mas bem no finalzinho ele diz assim, se escreve f de xy, há uma função que enoda o x e o y e que isso cessou de não se escrever, né? Então, bom, ele primeiro diz que não há função, depois ele diz que há função, né? E eu fiquei me perguntando né, de que função exatamente ele está aqui falando, ou se está falando de funções diferentes, enfim, né? Mas achei interessante trazer para a discussão esse ponto, tá? Então, ele segue, né? Vai retomar de novo a articulação do nó com o impossível da relação sexual, né? No segundo parágrafo dessa página 13, ele diz assim, né? Abre aspas, para demonstrar então o impossível é preciso buscar o fundamento em outro lugar. E aí ele propõe se apoiar sobre o nó e sobre uma topologia para demonstrar o impossível da relação sexual, né? Aí ele vai voltar a falar da ordem, né? Tomando o ordenamento dos números naturais, né?
isso ainda na página 3, mais adiante, ali pelo parágrafo 5. E ele vai dizer que que todas as ordens sejam possíveis, basta tomar 1, 2, 3 ao inverso, ou seja, como 1, 3, 2, né? Que é uma questão que ele já vem trabalhando, né? E acho que desde a primeira lição lá, né, quando ele fala do nó dextrógiro, levógiro, né, e de todas as 6 combinações possíveis, né, que poderia se fazer entre R e SI, entre os 3 registros, né, em cada uma das duas, uma das direções que o nó pode tomar, né. Mais adiante, então, vou tomar um outro ponto na página 4, né? Ele entra numa discussão que eu achei bem interessante, assim, né? Que me parece demarca o lugar da topologia na matemática, né? Aquilo com o qual ela se ocupa, mas talvez principalmente aquilo que interessa ao Lacan, né? Na, na topologia, né? Então ele vai falar ali do triângulo, né, da geometria que vem desde os gregos, né, disso que propõe uma ordem harmônica, né, na geometria dos gregos, desse mor geométrico, né, que de algum modo também reporta a ideia da moral e tal, e que vai da origem à física, tudo mais, e ele, né, me parece vai interrogar se essa, né, topologia fundada pelos gregos, né, a partir da ideia de espaço grega, se ela, qual a distinção, né, ou demarcar pelo menos a distinção entre isso que ele propõe, né, que ele vai dizer que o nó é isso que ele próprio cogita, ele, o Lacan, né, e que o nó testemunha o discurso analítico, né. Então, ele vai trazer, né, o quanto, se de um lado, nessa geometria mais ligada lá aos gregos, vai tomar a questão da métrica, da ordem, da harmonia, né, o que vai interessar na topologia e no que ele propõe, né, está mais do lado das vizinhanças, das continuidades, das descontinuidades, né. Então, na página 4, no terceiro parágrafo, né, ele vai dizer assim, abre aspas, a topologia, ela elabora um espaço que parte, se não disso, 2 pontos, da definição da vizinhança, da proximidade, fecha aspas, né? E mais adiante ele diz assim, é um espaço que não se suporta senão da continuidade que se deduz disso, porque não há na topologia outras relações contínua, se não fundada sobre a vizinhança, e que ao mesmo tempo implica isso que eu chamarei maleabilidade, né? De algum modo, me parece que ele destaca aqui na topologia, né, uma possibilidade de lidar com o espaço, né, sem que se precise de uma imagem do objeto, né, do objeto propriamente dito, indo então, né, na direção do real, tá? Não sei quanto tempo eu tenho ainda, Otávio, se eu 35 acelero. minutos. Quanto? Uns 5 minutinhos ainda. Ah, tá. Então, acho que dá para concluir aquilo que eu tinha pensado, tá? Porque, então, eu vou tomar, né, mais basicamente 2 pontos que ele vai, então. Ali na página 5, né, ele vai dar destaque à dimensão real do nó, né, em que ele refere os 3 registros, mas ele vai destacar o que eles têm de real, né? Os 3 registros, dizendo que o que eles têm de real é que eles fazem 3. Cada um deles faz 3 e fazem 1 nesse sentido também, né? Isso está bem no primeiro parágrafo da página 5, né? Então, acho que aqui ele se refere tanto ao real do nó,
quanto, né, ao real dos elos que compõem o nó. E, na sequência, né, ele vai dizer que, através do nó, o real pode deixar de ser uma pura suposição, né? Dizendo que, com o nó, seria possível desalojar o real enquanto um suposto, né? Que ficaria, de algum modo, subjugado ao que se imagina ou se simboliza, né? E ele repete ali, tudo que eles têm de real é que isso faça três, né? No segundo parágrafo dessa página 5. E ele vai, então, seguir dizendo que o nó não é nem um modelo, nem um pensamento, né? Ele diz que não se trata de um modelo, que seria da ordem do imaginário, né? Isso na página 5, ele vai dizer, né? Sempre tomando essa relação de triplicidade, né? Do nó, né? E ele diz algo muito interessante ali no terceiro parágrafo da página 5, eu vou ler também esse trechinho, ele diz assim, né? Quando ele está dizendo que não se trata de um modelo, ele diz então, abre aspas, em relação a este três, vocês não são seu sujeito, imaginando-o ou simbolizando-o. Vocês são encantoados. Vocês não são senão enquanto sujeitos, vocês não são senão os pacientes dessa triplicidade, né? E ele segue dizendo, vocês são os pacientes, primeiro porque já está na língua. Não há língua onde o três não se enuncie. Está na língua e também no funcionamento que se chama linguagem. Então, é da própria estrutura, né, do sujeito, da linguagem que ele está falando aqui com o nó, né? Então, ele diferencia o nó de um modelo e no final da página 5 também ele diz que não se trata aí de um pensamento, né? Então, não é nem modelo, nem pensamento. E é nesse trecho que ele vai propor que se leia Descartes, né, como um pesadelo. Ele diz, né, ali, eu penso, logo eu existo, é um sonho mau, ele diz, né? E para encaminhando a minha fala para o final, então, né, ele vai falar aqui, de novo, do acontecimento, que o acontecimento se produz na ordem do simbólico, e ele diz, não há acontecimento senão do dizer. E logo na sequência, né, ele me parece que vai fazer um contraponto, uma oposição, talvez, não sei se oposição é a melhor palavra, né, mas entre o dizer, né, o dizer enquanto acontecimento e algo que eu acho que é bem atual, né, que ele fala da chuva de informações, né? Ele diz que a chuva de informações passam como a água nas penas de um pato, né? Ou seja, elas não molham, não afetam, né? Vão passando como qualquer coisa, né? Então, enfim, acho que hoje bem mais que na época do Lacan a gente está mergulhado, né, na chuva de informações, nesse excesso, né, que não leva a nada. Mas é super interessante que ao final ali do primeiro parágrafo da página 6, né, ele vai reportar isso à política, né, dizendo que na política, né, se faz um tipo de informação na qual o sentido não tem outro alcance do que aquele do imperativo, do significante um, né, do significante mestre. E ele diz ali, né, é para nos comandar, para que se fareja que toda a informação na nossa época é diversificada como tal, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que isso nos passa, né, como água pelas penas do pato, né, tem isso que vem como um imperativo. E bom, e finalmente, né, ele segue ali falando da verdade, né, que se não pode se dizê-la, né, senão através do meio dizer, e tem algo ali que eu acho que ele entra um pouco, né, quando ele está falando do verdadeiro e do falso, né, do ou, que eu acho que faz pensar um pouco no discurso binário, né, e nessas duplicidades do discurso. Mas, enfim, era isso que eu pensei para introduzir aqui, né, algumas questões. Então, passo a Simone.
Boa noite. Então, o que eu consegui trazer para hoje é um pouco o que esse capítulo me mexeu comigo. Então, eu vou começar pelo fim. A última frase desse capítulo, eu já li ela, sei lá quantas vezes, e é um enigma para mim. Diz assim: eu te peço para recusar isso que te ofereço, porque isso não é isso. Isso que eu desejo que tu aceites, nem por chegar ao que quer que seja dessa espécie, pois eu não tenho nada a ver senão com o próprio nó. Então, associo essa complexa frase para mim, porque essa frase eu já li tentando entender as pontuações, enfim, muitas coisas que surgem, mas uma das questões que me pareceu associar aí é o que ele fala um pouquinho antes desse final, sobre o amor, né? Então ele diz: o amor é a verdade, mas apenas enquanto é a partir dela, a partir de um corte, que começa um outro saber, a saber, o saber inconsciente. É a verdade enquanto ela não pode ser dita do sujeito, enquanto que o que é suposto pode ser conhecido pelo parceiro sexual. O amor são dois meio-dizeres que não se recobrem, de visão irremediável, em que não se pode remediar. É não apenas irremediável, mas sem nenhuma mediação. É a conexidade entre dois saberes enquanto eles são irremediavelmente distintos. Quando isso se produz, isso causa alguma coisa de inteiramente privilegiado. Quando isso se recobre, os dois saberes inconscientes, isso faz uma desordem danada. Fecha aspas. Então ele Simone, fala: oi? só, só queria aproveitar aqui que você leu e na outra tradução tem um erro. Você leu, deu para entender agora, porque tem um ponto aqui que está escrito assim: pode ser conhecido, para a gente está escrito do paradeiro sexual, e você leu do parceiro sexual, e está certo, é a sua, então, para a gente corrigir na nossa. Obrigado. Então, amor entre parceiros, amor transferencial. Leio que Lacan nos adverte que esse não encontro, não correspondência, não compreensão entre os saberes pode ser exatamente o que possibilita o corte necessário para que algo do inconsciente advenha. Advenha no campo da transferência, do nó daquela frase anterior, né? Quando ele diz: eu não tenho nada a ver senão com o próprio nó. Então estamos pensando sobre o nó esse que ele situa como algo muito diferente da noção de ordem. Essa nodalidade diz que é o saber inconsciente o que trabalha. Abre aspas. O saber inconsciente eu o coloco como o que trabalha. E o que trabalha pode trabalhar. Não há qualquer tomada do trabalho senão em um discurso. Trata-se de fundar o que trabalha no discurso analítico. Se não houvesse laço social, e laço social enquanto é fundado por um discurso, o trabalho seria inapreensível. Na natureza, isso não trabalha. O que funda a natureza, a ideia que temos disso é o lugar. É o lugar onde isso não trabalha. Eu acho interessante essa palavra isso, enquanto isso freudiano. Uhum. O saber enquanto inconsciente, enquanto trabalha em nós, parece então implicar numa suposição.
é uma suposição, vocês dirão, pela qual nós não temos necessidade de nos forçarmos, posto que, em suma, somos nós mesmos, o ser falante. Fecha aspas. O ser falante, o amor transferencial, associação livre, escuta flutuante. Estamos todos no mesmo barco, à deriva. À deriva no mar de ondas em constante movimento, numa rede que nos sustenta por uma trama, tecida necessariamente por fios e buracos. Necessariamente por, no mínimo, 3 fios. No mínimo, a existência de um buraco. Lembro novamente do umbigo dos sonhos, o meu eterno acompanhante. Abre aspas do Freud. O ponto por onde se acha ligado ao desconhecido. As ideias latentes descobertas na análise não chegam nunca a um limite. E temos que deixá-las perder-se por todos os lados, no tecido reticular de nosso mundo intelectual. De uma parte mais densa desse tecido, se eleva logo o desejo do sonho. Eu tinha já lido e trabalhado essa definição do Freud, mas agora, em função do restante do texto, eu me ocupei um pouco de tentar me ater ao que é um tecido reticular que o Freud traz nessa citação, né? E fiquei muito encantada com a definição disso. Então, o tecido reticular é formado por fibras reticulares e por células reticulares. Reticular é trama, né? É traçado de trama. Então, por células reticulares, provê uma estrutura arquitetônica. Tais elementos se dispõem compondo uma delicada trama, que dá suporte às células livres, formadoras de células de sangue. Sei lá como vocês pensam isso, mas para mim é a representação da estrutura em si, assim, né? É impressionante essa definição de tecido reticular colocado nesse parágrafo do umbigo do sonho, né? Então, onde situamos nessa trama tecida por fios em movimento, lembrei do Gaudí de novo, né? Da coisa dele pensar a estrutura como uma leitura dos fios, espaço vazio e nó em movimento. Que bom, é desse cenário que uma trama possa pensar a questão da estrutura, né? Então, onde situamos nessa trama tecida por fios em movimento, por buracos necessários em qualquer trama ou trança, a ideia de existência e de origem, talvez também a ideia de estrutura, me parece que Lacan nos dá aqui algumas pistas. Abre aspas. A originalidade não faz senão deslocar a ordem, a saber que o que existe, isto seria o originário, que é a partir da existência que nós nos encontramos a reinterrogar o que é da suposição. Simples deslocamento, em suma. É preciso ser tolo para que tudo isso se sustente, e que isso se sustente numa consistência. É nisso que introduzo esse ternário, onde se situa este saber inconsciente com o qual somos trabalhados no discurso analítico. É impressionante essa repetição de somos trabalhados, né? Essa forma como ele nos inclui completamente na cena, né? É bem certo que é o discurso que nos faz colar. É o discurso analítico que nos faz colar a esse saber, de uma maneira que não tem precedente na história. Fecha aspas. Recorto, não tem precedente na história.
Suponho que essa trama entre fios, buracos, movimento, e aí nós e nós, o nós da trama e o nós, nós outros, seja ela própria a cena que me aproxime desta afirmação de Lacan, que tomo como pergunta. Quando eu li aquela parte anterior, que é uma afirmação do Lacan, eu li como uma pergunta, então achei importante manter a pergunta, que é: onde se situa este saber inconsciente com o qual somos trabalhados? No discurso analítico, abre aspas, o não existe quer dizer isto, não há função. O de que se trata é de demonstrar que essa função, se não tem existência, não é apenas negócio de contingência, é negócio de impossível. É negócio de impossível e, para demonstrá-lo, não é pouca coisa. Aí eu finalizo só com uma parte que o Gerson já trabalhou, mas que eu queria retomar porque fiquei pensando se tem algo aí que para mim fica como uma possibilidade de pensar estrutura. Então, por essa via desses movimentos, essa questão do buraco, do fio, dos nós, enfim. Ele diz assim, é tudo o que eles têm de real. Isso tem certa aparência, mas não é nada. Não é nada, já que sentimos desde sempre que é justamente em cima disso que o real era suposto. Trata-se de desalojá-lo dessa posição de suposição, que no final das contas o subordina ao que se imagina ou ao que se simboliza. Tudo o que eles têm de real é que isso faça três. Aí, três não é uma suposição, graças ao fato de que nós temos elaborado, graças à teoria dos conjuntos, o número cardinal enquanto tal. O que é preciso ver, o que é preciso que vocês suportem, é isto, é colocar em questão que isso não é um modelo, o que seria da ordem do imaginário. Não é um modelo porque, em relação a este três, vocês são não seu sujeito, imaginando ou simbolizando, vocês são. Vocês são imprensados. Vocês são apenas, enquanto sujeito, vocês são apenas pacientes dessa triplicidade. Vocês são os pacientes. Primeiro porque já está na língua. Não há língua onde o três não se enuncie. Está na língua e está também no funcionamento que se chama a linguagem, quer dizer, a estrutura lógica. Enfim, era isso que me suscitou. Deixamos para a gente poder pensar juntos agora. Obrigado, Simone. Obrigado, Gerson. Então, está aberto aí o debate. Quem tiver essas questões e queira contribuir com a nossa discussão, pode levantar a mãozinha aí para a gente ir seguindo uma ordem. Luiz, por favor. Oi. Eu fiz duas anotações aqui, eu vou falar só uma, se der tempo eu falo outra. Vocês me ouvem bem? Tá. Na minha edição da editora FI seria um parágrafo que está no final da página 10 e início da página 11. Bom, ele não cita aqui nem Hegel, nem dialética, mas para mim tá bem claro assim, a presença do Hegel e da dialética aqui, mesmo que ele fale só de Aristóteles. Por exemplo, quando ele vai dizer que a verdade pressupõe o falso, só a verdade porque é o falso, só o falso porque é a verdade não se funda senão
na suposição do falso e que isso é a contradição. E depois, mais à frente, né, ou seja, a verdade se definiria pela contradição e pela negação, e que o inconsciente se definiria por isso também, né? O inconsciente como negativo. E, e fiquei pensando que isso é uma maneira que eu sempre li assim, quando eu escutei a primeira vez que o Freud diz que o inconsciente não conhece a contradição, né? Eu sempre pensei que se deve ler com... Não é que o inconsciente não conhece a contradição, se o inconsciente é negativo, se a verdade é contraditória e negativa. Porque o inconsciente não conhece o princípio de não contradição, tal como formulado pelo Aristóteles, né, que seria aquilo que interditaria a contradição como sendo da ordem do nonsense, do não existe, do que não faz sentido, é algo que é puro falsidade, puro erro, mas que é o sentido tradicional digamos, sentido de senso comum de contradição. Mas se não tomado dessa maneira, o inconsciente é a contradição. Então, o que ele não conhece é o princípio de não contradição do Aristóteles. E é bom. É que eu queria fazer uma observação, Gerson, que quando, enfim, primeiro agradecer ao Gerson e ao Simone, né, pelas contribuições, pela leitura. Mas eu fiquei pensando, Gerson, tem um momento que tu falas que há uma certa contradição ou oposição das ideias em relação à função, né? É que me parece que nessa edição, na edição da Moebius, na página 104, quando ele diz sobre a questão da função, que só a função, então, só haveria a função que é nó do x e o y em relação à boa hora. Então, que é em relação ao parto, né? Ao nascimento. Então, ali tem uma questão que diz respeito à função fálica, me parece, né? Que é que lado se situa o filho, né? É a atribuição fálica. Eu, pelo menos, li assim isso, né? Quando ele faz porque ele diz, ele faz questão de frisar que é a boa hora, que são, então, duas palavras separadas, porque em francês tem bonheur, que é felicidade, né? E é a boa hora, que são duas palavras separadas, né? Com relação ao parto. Acho, pelo menos, que está fazendo referência a isso, né? Otávio, em francês, então se traduz, pode ter essa tradução de par. Porque é boa hora, né? Como se diz em português, Uhum. né? Tá bem, mas é que quem passou por um parto vai não pensar que seria uma boa hora, tá? Quero lembrar disso. Não é a felicidade? Sinto muito para quem ainda não passou por isso, mas não é a Mas, melhor hora. mas é como se deseja para as pessoas que vão ter um Sim, parto. sim, sim. É a Sim, suposição, né? É a suposição que seja. talvez uma boa hora para quem nasça, né? Mas aqui também tem isso, Otávio. Obrigado, porque eu não me dei conta né, da boa hora no sentido do parto ali, e acho que sim, acho que tem tudo a ver com isso que tu fala, né? Com esse, enfim, o filho falo ali de alguma forma, né, fazendo esse, né, o enlace, né, o enodamento ali entre o X e o Y. Enfim, acho que sim. Cid, por favor. Oi. Bom, nesse ponto aí que vocês estão falando, eu associei com a questão do amor, né? Porque ele está dizendo assim, o não existe, ele tem uma coisa de impossível, né? Quer dizer, não existe porque é impossível, mas em alguma hora aparece alguma coisa contingente, né? E com bastante frequência o contingente, essa coisa contingente que vai negar essa não existência da relação sexual para o Lacan costuma ser o amor, né? E tá certo, por exemplo, o amor de um filho, uma coisa assim também, né? Mas eu queria falar de outra coisa, desse ponto aqui, logo abaixo da fórmula, né? Que na página 2 para gente aqui, mas nessa página que o Otávio acabou de falar também,
que no começo do parágrafo que vem logo abaixo da fórmula, ele diz assim: é isso a coisa que eu produzi diante de vocês. É isto que, em alguma parte, porque eu me repito, como todo mundo, só vocês não percebem. Eu achei isso aqui absolutamente incrível. Eu, Lacan, me repito. Ele se repete a vida inteira. Mas a gente, os leitores, a gente não percebe que ele se repete, né? É, e ele diz: é isso que eu já anunciei sob o nome de coisa freudiana. Quer dizer, o texto que se chama A Coisa Freudiana é de 1953, né? Do mesmo tempo do texto do Real Simbólico Imaginário I, do mesmo texto do Seminário I, né? Ele diz: está tudo aí, de cabo a rabo. E, é claro, passa completamente despercebido. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele começou esse seminário, foi o que me pegou, né? Dizendo que esse seminário ele está fazendo o passe, ele tá passando, resumidamente, tudo que ele falou até então. Ao mesmo tempo, ele diz: tem alguma coisa dos nomes do pai que eu não falei e não vou falar nunca, vocês não vão saber. Depois, ele fala da transmissão com a telepatia e o passe, né? Quer dizer, alguma coisa que passa de maneira cifrada. Bom, então a gente precisa se perguntar, né? O que tem a ver que ele está falando da relação de homem e mulher, que ele fala desde o começo da obra dele, que ele continua falando aqui, e que depois ele fala, isso fracassa, tem alguma coisa de falacioso, né? Ele diz mais para frente, é preciso assim mesmo que haja qualquer coisa de falacioso, né? O mal entendido do meu dizer, que é isso que mantém vocês me ouvindo até hoje, né? E no fim do texto, né, nessa parte que a Simone ressaltou, nesse parágrafo de baixo para cima, né, do final para cima, seria o terceiro, né, que ele começa dizendo que a histérica faz o homem, né, ele vai dizer assim que o homem é um saber aberto, mas o homem, quer dizer, ele fala diferente, bom, enfim, o homem vai recusar esse saber aberto, ele fecha esse saber aberto, fazendo o nó borromiano correto, né? Então, o nó borromiano correto é o nó da neurose, né? Eu entendi isso lendo aqui. O nó do neurótico é o nó borromiano correto. E aí, no final aqui desse parágrafo, ele diz assim: quer dizer, ser conforme a norma do homem, a norma do homem. Por que ele repete isso duas vezes? Aqui eu acho que a gente tem que escutar em francês. Apesar de eu não saber falar francês, eu sei que norma do homem é homofônico a normale. Normale, não é isso, Otávio? Norma male, norma macho. Sim, é isso aí. Né? Ele está fazendo um trocadilho, por isso que ele repete duas vezes isso, para dizer, então, de um lado a gente tem a norma male, a norma macho, e depois um seminário, porque aí a gente pensaria, e o lado mulher? Onde é que entra no nó? Eu acho que vem depois, né, nos próximos dois seminários, quando ele vai fazer o quarto nó. O quarto nó é o sintoma, é a coisa singular que alguém consegue fazer, né, diferente da norma macho, desse nó borromiano, que é o nó da neurose. Enfim, foi isso que me chamou a atenção e eu pensei, puta, essa aula é muito legal, né? Essa aula, finalmente, porque as outras estava aquela aridez, aquele negócio que a gente não tirava nada, né? Aqui agora ele soltou alguma coisa boa pra gente. É isso aí. Ângela, por favor. Bom, por associações, então, eh, vou pensar a questão do fálico, eu acho que o Otávio trouxe, que eu concordo com essa questão da função homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, mas na função que tenta fazer função, né, e que é a relação sexual é impossível, coloca, eu faço essa leitura, porque lá no Seminário do Sintoma, ele vai dizer a questão essa a mãe, não, a mulher que não existe, está se falando da a mãe, né, também com maiúsculo. Então, o que faz a relação sexual não existir, eu sempre penso que é essa dimensão já do não poderá reintroduzir o teu filho de volta ao teu ventre. É nessa impossibilidade, né, de se dar uma separação no parto
que já coloca a impossibilidade da relação sexual. Por isso que, bom, nos seres onde o 3 não faz nó, né, é como se pudessem estar ligados por um cordão umbilical que nunca foi cortado, né? E aí a condição de existência fica realmente muito prejudicada. A outra coisa que eu pensei, Cid, foi que os homens, né, o normal, eu acho que dentro da dimensão fálica, essa de uma separação que é impossível retomar um elo primitivo, miticamente existente, né, as mulheres estão normalmente no mesmo nó, eu diria, né? Por mais que possa, eu acho, pensar dimensões de gozo, né, que ele coloca, que, né, do gozo feminino e tal, que eu acho que é algo bem mais amplo, que não é bem a questão homem e mulher que está em causa, né? É a questão da forma de gozo mesmo, porque eu acho que as mulheres estão no nó, quando na melhor das causas, no 3 também, né? Não sei. É só para a gente conversar, mas agradeço também a Simone e o Gerson, que eu achei muito movimento na apresentação, achei assim, que apresenta isso bem legal. Pedro, por favor. Boa noite, gente. Sou o Pedro. Falando do 3, da geometria, eu fiquei pensando na frase que o Gerson destacou: não há língua onde o 3 não se anuncie. E aí, pensando nesse triângulo que sustenta a estrutura, eu lembrei de uma conversa que eu tive ontem com uma amiga matemática que falava do triângulo na estrutura arquitetônica, da qual a Simone falou. Na arquitetura, é o triângulo que permite construir, né, uma forma geométrica com mais lados, ela é mais maleável, assim, né? Por exemplo, quando se constrói um portão quadrado, retangular, ele vai cedendo ao longo do tempo, e com 4 lados, né? E aí, normalmente, se coloca uma tábua no meio para que ele volte, formando 2 triângulos, a ficar mais fixo, né? Então, para pensar que esse 2 apenas, na arquitetura, não constrói, né? Fica plano, esse discurso binário do qual o Gerson falou, ou, né? 3 levanta os tetos sobre as nossas cabeças, né? As estruturas arquitetônicas são formadas com triângulos. E daí, pensando na provocação do Gerson, do que a proposição do nó faz torção na concepção do sujeito em Lacan, eu, adicionando essa parte da estrutura arquitetônica, pensei o que a suposição do real, né, esse 3, permite construir. Hugo, por favor. Tô sem som, Hugo. Boa noite, agradeço muito os trabalhos, muito orientadores. Eu gostaria de continuar com a frase que colocou Sidney, que uma palavra que adiciona esse texto, que é a saúde mental. É uma palavra, para nós, estranha, a saúde mental. Ele também diz aí que os homens, que para os homens nada é impossível. Diz essa frase, é muito estranha, não? Essa frase. Assim diz. Nada para o homem é impossível. Porque os homens, quando tem alguma coisa impossível, eles deixam fora. Então não é impossível, porque não. Então eu penso numa questão que Sidney coloca muitas vezes, essa questão de que Lacan fala novamente no nome do pai, não? Depois de 10 anos. O motivo disso, não? Para pensar. Qual é o interlocutor de Lacan nesse momento? Com quem está falando Lacan também? Eu lembrei 2 lições anteriores, onde ele também fala dessa questão,
ele fala uma palavra que não é muito agradável para nós, mas ele fala do esquerdismo, não? Que os problemas são duas frases, uma frase do meio francês, que é a imaginação é o poder, e outra frase que não coloca, mas eu acho que está aí, que é, sejam realistas, vamos por o impossível, não? Desejemos o impossível, né? Desejemos o Sejamos impossível. realistas, queiramos, desejemos. Eu não sei a frase em português, eu sei em espanhol. Não? Isso. Eu acho que essa é a frase com que Lacan está discutindo. Então, temos que deixar o impossível. Eu acho que na clínica psicanalítica é uma direção da cura isso. É o contrário da psicologia do eu. Não? O contrário, talvez tenha mais extensão que isso, mas eu acho que ele coloca aqui uma direção do tratamento, que é não demandar aos pacientes o impossível. Isso que você pode. Não? Você pode é o antecipo do fracasso. Ele coloca, isso é a saúde mental. A saúde mental é isso que não ter mais o impossível, mas não ter mais o impossível porque é possível. Não ter mais o impossível, você tem que deixar o impossível. Isso. É uma definição também do esquerdismo, no sentido negativo, não? O esquerdismo como um jeito de desejar o impossível. Não? É voluntarismo. Não? Inclusive, por isso há uma extensão. Que é possível. Nos tempos atuais também que é possível. Na clínica, isso. Isso é saúde mental. É uma palavra muito estranha em Lacan, não? Saúde mental. É a mesma frase que onde Sidney colocou isso de o nudo borromiano correto. Nudo borromiano correto, não é impossível, saúde mental, é um bloco, não? Tudo junto. Isso, obrigado. Simone, por favor. Queria retomar uma questão que o Pedro falou antes, porque eu tenho uma dúvida sobre isso. Se é o terceiro, se é o triângulo, né, que montaria essa possibilidade, ou se é o vazio. Porque me parece que essa é uma questão que me chama a atenção na construção do Gaudí, né, que ele situa a necessidade do vazio para que uma estrutura se dê. E aí eu estava retomando esses dias o filme Onde Vivem os Monstros, e nesse filme, quando o Max está lá na ilha às voltas com os monstros, as casas que eles constroem, todas são de filetes de pauzinhos, assim, de madeiras, mas todos eles numa trama muito parecida com a construção do Gaudí, que é toda ela com tramas que se pode ver o buraco. Então, o tecido reticular do Freud, né? E aí eu lembrei agora de uma cena de uma criança que na sessão pede para fazer uma trança no cabelo da sua mãe. Uma cena muito interessante para pensar isso que a gente está falando, né? Implica de que tem toda uma questão de que arrumar os cabelos era uma herança feminina para essa mãe. Então, a criança pede, quero fazer uma trança, que ela diz que não sabe fazer. Então, a mãe teria que fazer a trança
de costas, a criança estava de costas e ela teria que, então, dar pistas da trança só com palavras, porque ela não tinha como nem ver o que estava acontecendo e nem mostrar, né? E a mãe diz, uma trança tem que ter 3 pedaços de cabelo e um buraco. E aí a criança tenta organizar e põe 2 partes do cabelo para frente, deixa uma parte do cabelo para as costas e vai tentando fazer a trama da trança. E logo desiste e diz, a minha trança tem só 2, não tem 3. E aí ela pega e junta as 2 partes do cabelo e divide em 2 e tenta fazer a trança de 2. Na terceira tentativa, ela desiste de fazer as 2 partes da trança e ela pega todo o cabelo e vai fazendo como se fosse um parafuso, né? Então, ela vai só como se fosse encobriando o cabelo, chega lá no ponto, ela pede uma borracha para finalizar a trança. No que ela finaliza a trança, o cabelo se abre todo. E a mãe diz, faltou 3 e o buraco. Então, fiquei pensando que a estrutura não é do 3, que me parece que é isso que o Gaudí e o Lacan estão falando, mas sim o ponto do buraco, do vazio, né? Enfim, me ocorreu. Gerson? Então, queria, bom, primeiro agradecer todos os comentários, acho que está uma discussão super legal. Eu achei muito interessante essa, né, tomada da arquitetura que o Pedro trouxe, né? Achei bem bacana essa lembrança. E fiquei pensando nisso, Simone, porque acho que o vazio só se constitui na medida em que tem uma borda, né? Então, acho que tanto a borda que o triângulo constrói quanto o vazio que está no meio, né? Eles se fazem parte da mesma estrutura, né? Então, fiquei pensando nisso, que sim, o vazio, mas sem a borda, né? Não tem vazio ali também, né? Então, seria uma coisa contínua daí. Então, fiquei pensando nisso, né? E fiquei pensando, Sidney, achei, né? Enfim, tu destacou esse trecho do nó correto, né? Do nó da neurose, mas eu lembrei, não vou lembrar em que lição agora, mas acho que na 3 ou na 4, numa das primeiras que a gente discutiu, eu acho que lá o Lacan diz que o nó da neurose é o nó olímpico, né? Em algum momento ele diz isso, que eu estranhei, né? Mas tem um momento lá em que ele fala do nó olímpico e associa a neurose, né? Então, me veio essa associação, né? Enfim, até para aquele trecho me pareceu enigmático quando eu li, porque não fazia muito sentido para mim isso, né? Mas me ocorreu agora pensando nisso que tu trouxeste, né? E eu acho que é isso por hora que eu queria comentar. Cid, então, por favor. Estava fechado. Então, é isso que você falou agora, Gerson, é uma coisa que eu pensei agora, mas talvez seja aqui o nó da lógica toda, né? Porque você vê que ele fala, ele sabe que ele fala para não dizer nada, quer dizer, quando se faz o nó correto, né? O homem faz o lado masculino dos seres falantes, né? Não é o homem, mas faz isso para não dizer nada e para fechar o que é aberto.
Mas eu estava pensando o seguinte, que tem uma frase na página 7 aqui para mim, que ele diz assim: tudo isso, é claro, é preciso comentar de passagem, supõe que o um é triplo, né? E aí ele fala do um e do todo, né? E o um único um que funda sozinho o todo, né? Claro que ele está remetendo à fórmula da sexuação dele, do seminário anterior, mas quando a gente escuta o um é o triplo, eu acho que a gente não pode deixar de escutar a ressonância do discurso da religião aqui, né? Porque vamos lembrar que o seminário chama os nomes do Pai, e o seminário passado ele falou direto do cristianismo e né, do amor cristão, do gozo místico, né? Então, assim, qual é o um que é triplo? É a Trindade cristã, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é isso, é um triplo que é um que é três. E, bom, a gente não pode deixar de escutar isso, porque o que eu acho que tem a ver uma coisa com a outra? É que o Hugo falou com quem ele está conversando, talvez entre os muitos com quem ele está conversando também seja com o Deus da criação, né? Porque o Deus da criação os fez homem e mulher. Ali, aparentemente, ou a princípio, tem relação sexual. E Lacan está propondo, então, alguma coisa a partir disso para dizer não tem relação sexual. A gente não sabe dizer. O que a gente consegue dizer que é um homem é que ele não é mulher. É a forma do significante, né? Quer dizer, um significante ele é aquilo que ele não é, né? O A ele é não B, não C, não D, não E, e por aí vai. Então, o homem é não mulher. É o máximo que a gente consegue dizer aqui com Lacan, né? Então, acho que talvez seja interessante também botar isso na história, principalmente depois quando ele fala também o amor é a verdade, né? A gente não pode deixar de escutar a ressonância, né? Bom, o amor, verdade, é um preceito cristão, né? Ele também está lidando com isso junto com as outras referências. Enfim, um pouco para a gente ir tentando escutar o que ele diz que a gente não consegue escutar do que ele fala, porque eu acho que ele aqui antecipa muito o que hoje em dia se fala nas teorias de gênero, né? Na questão identitária, né? Principalmente em relação às sexualidades, quer dizer, ele está aqui falando, mas ele não é escutado nisso. Tanto que a gente diz que a teoria dele seria binária, mas ele está dizendo que, como binária, não tem relação entre uma coisa e a outra coisa. Entre essa coisa mais binária do mundo, que é homem e mulher, o que eu, Lacan, estou dizendo é que não tem relação nenhuma, né? Não fazem um binário. Preciso de mais termos para meter no meio disso aí, porque não. Enfim, bom. Eu agora já usei também esse significante, né? Mas tá bom. Jaime, por favor. Ah, bom, obrigado pelas falas, pelas exposições. E só tomando um ponto disso que tu trouxeste, Cid, e o nome do seminário que o Lacan prometeu que nunca mais iria falar sobre o nome do pai, assim por diante. Eu me lembro da tradução que o Adão fez e que me parece particularmente interessante para pensar como Lacan está falando dos nomes do pai através do Novo Romeu. E o título que o Adão deu lá 30 e tantos anos atrás para a fala dele na primeira jornada da Poa foi Pelo Nó me dou paz. Pelo nó me dou paz. Me parece particularmente interessante como ele conseguiu elaborar através do nó a questão dos nomes do pai e o aspecto do real do seu entrelaçamento, né? Que a consistência é imaginária, o entrelaçamento é real. A trança, né, o trançamento é o real. Cris, então, por favor. Eu fiquei com essa pergunta
Gerson, antes, gostei muito do trabalho de vocês dois, sobre se aqui não haveria uma outra questão sobre a noção de sujeito, tu diz, né? E eu fiquei pensando que, porque ele está falando da suposição, quer dizer, como se o saber, o significante, me parece que não seria o único indicador do saber, né? Então, eu acho que aqui também traz alguma coisa da língua, né? Porque ele fala do dizer também, que não está, né? Então, eu acho que vem essa, já entrando aqui, porque já no seminário 20 também fala alguma, uma diferença do amor também, né? Um amor ligado a essas línguas, as duas línguas, né? Que por essa possibilidade um possível encontro, né? E outra questão que eu me coloquei, achei interessante que a Simone falou da trança, né? Que a trança, porque ele vai dizer da trança, o homem é o elo, vai dizer, né? É o elo só. E mais necessário a trança, vai dizer, né? Que alguém, a mulher está ligada à trança, vai dizer, né? Aquela trança no nó. Então, como não há recobrimento, mas ao mesmo tempo, para algum encontro, porque possível é através desse remanejamento do nó, da trança, né? Entende? Achei interessante esse caso que tu trouxe do menino fazendo trança, né? Porque a mulher, a mãe aí colocando, e ele não estava conseguindo. Então, algo como disse Hugo, quando é impossível, se deixa do lado do homem, né? Então, é interessante colocar isso, né? Foi isso. Eu lembrei da frase que o Sidney destacou agora, ouvindo a Christian, né? Que a histérica faz o homem, né? Então, eu pensei nisso, a mãe ali apontando para a trança que não funciona também, né? Na história. Mas eu pensei também, né, te ouvindo, Christian, em Lalang, né, nisso que tu trouxesse sobre a língua, né, e nisso que o Lacan vai trazer mais nesse final da obra, né, como, Justamente enfim. aquilo que deixa os traços de gostos do outro, né? Da lã, aquilo que fica como rastro, digamos. Não tem ninguém inscrito, tá? Não, Elô, pode, Posso? por favor. Fiquei pensando isso que a Simone se perguntava ali, se do Gaudí, de novo, né, da arquitetura, acho que foi o Pedro, né, que falou isso do triângulo, que aparece aqui também, né, dos gregos, enfim. Eu acho que a Simone se perguntou alguma coisa do tipo, será que é o 3, né, do ternário, ou é o vazio? Era isso, Simone, que te perguntou? Alguma coisa assim, né? Daí eu fiquei pensando se não é a mesma coisa que o Lacan está tentando dizer aqui, né? Ou seja, ele fica todo o tempo dizendo que sejam 3, que o real venha antes, que sejam 3, que o real venha antes. E porque justamente para existir, né, o vazio na estrutura, essa é a condição, eu acho que ele está dizendo o tempo todo nesse seminário, que sejam 3, que o real venha antes, e aí aparece esse caráter, o Lacan chama bastardo mais para frente aqui no seminário, caráter bastardo do real, que é esse real duplicado, que alguém também já chamou atenção hoje de novo. Quer dizer, que sejam 3 e que não só eles sejam um elo do nó, mas o real do próprio nó. É ele que eu acho, né, assim que eu venho entendendo aqui desse seminário, que instaura o vazio da estrutura, de onde é possível desejar. É esse da trança também, né, que tu estava contando do personagem tão bonitinho ali, né?
Que, claro, é a mulher que faz a trança, claro. Simone, por favor. Mas então, é que tem... Estava tentando localizar e não encontrei, mas tá a lembrança de que o Lacan diz que o real, ele não é o terceiro, ele faz três. Então, fiquei pensando nessa questão de que agora me surgiu uma dúvida, Heloísa, se seria a mesma coisa, então, o triângulo e o vazio, né? Suponho que não seja a mesma coisa, né? Mas concordo com o que o Gerson fala de que uma coisa possibilita a outra, né? Isso da questão do vazio e da borda, mas aquelas coisas que a gente olha na construção do Gaudí, que é algo dos redondos, né? Então, não é mais quadrado, não é mais triângulo. E essa cena que aparece onde vivem os monstros são arcos. Quer dizer, é uma arquitetura quase impossível que é feita com tramas sustentadas pelo vazio. Essa questão enigmática, né? Enfim.